Hoje eu quero começar o culto diferente, falando com você que nos assiste pelo YouTube. Você é sempre muito bem-vindo aqui na nossa comunidade. E se você puder se inscrever no canal, se inscreva, assim você recebe no teu celular todas as notificações dos nossos cultos aqui que são gravados, tá bom? Hoje eu quero ser irônico neste tema, e eu preparei um tema muito irônico mesmo, essa é a palavra. O tema de hoje é como destruir a própria vida estrelando Ló. Amém? Gênesis 13, versículo 1. Gênesis capítulo 13, versículo 1. Saiu, pois, Abrão da terra do Neguebe, saiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. De sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Leia em voz alta, por favor, o versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Feche os teus olhos, por favor. Pai, eu consagro a Ti este culto, este momento na Tua presença, esses breves minutos que vamos ouvir a Tua voz. Nos abrimos, ó Deus, como terreno fértil, para que o Senhor frutifique a Tua palavra em nosso coração. Usa-me nesta noite, e eu Te darei toda a honra e toda a glória para sempre. Fala conosco, Pai, Tu és bem-vindo aqui. Tu és sempre bem-vindo, Pai, no nosso coração. E nós desejamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. É óbvio, irmão, que o título desse sermão tem um sentido irônico, né? Ninguém quer destruir a própria vida. Eu só escolhi esse tema para mostrar como Ló conseguiu esta façanha. Como ele destruiu a própria vida em pouco tempo. Acabou com tudo o que tinha. Fez uma façanha que, se muitos aqui tentassem fazer, talvez não conseguissem. Tamanha disciplina e tamanho esmero. É irônico falar como ele destruiu a própria vida, e se você quer realmente destruir a própria vida, é claro que você não quer. Mas ao longo do tempo e dos anos, pessoal, eu tenho percebido que as pessoas não destroem a vida do dia para a noite. Elas, com muito esforço, estratégia, planejamento, muita inteligência, destrói a própria vida. Na verdade, eu acho que as pessoas que destroem a própria vida, com esse tanto esmero que eu estou falando, se usasse essa força, e se usasse as mesmas atitudes que tem para destruir a vida, para subir na vida, seriam pessoas de sucesso. Vamos pegar, por exemplo, um ladrão de banco. Para o cara lá roubar o banco, ele não pode ser um ladrãozinho qualquer. Ele tem que ter um plano. Ele tem que usar de inteligência, se é que podemos chamar um ladrão de inteligente. Ele tem que montar uma equipe, uma quadrilha.
Ele tem que envolver e dispensar esforço, tempo, planejamento, sacrifício. Se ele fizesse isso e usasse todos esses recursos que ele usa para roubar um banco, para fazer aquilo que é certo, se ele usasse a estratégia que ele usa para roubar um banco, para montar um negócio, a persuasão que ele tem para montar uma quadrilha, montar uma equipe, se ele conseguisse ser tão visionário para aquilo que é correto, a vida dele seria uma vida de sucesso. Ló conseguiu a façanha de destruir a própria vida. Como ele perde tudo, pessoal, aqui nos próximos capítulos, a gente leu o capítulo 13. E como depois do acontecimento aqui ele perde tudo. Eu escrevi até algumas frases irônicas aqui quando eu estava montando o sermão. Deixa eu ler para você o que eu escrevi para Ló. Parabéns, Ló, você conseguiu. Não é fácil fazer o que você fez em tão pouco tempo. Talvez se alguém tentasse fazer o que você fez, não conseguiria. Você tem um potencial inigualável para destruir a própria vida. São as minhas palavras para Ló. Nós vemos aqui, no capítulo 13, o quanto Ló era abençoado. Tinha tantos recursos financeiros, tão rico quanto o seu tio Abraão, que ele não podia habitar junto na mesma terra. O texto fala que ele tinha gado, rebanhos, tendas, pastores ao seu serviço, tinha família, esposa, 2 filhas. O que mais um homem desse quer? Está morando com o seu tio, que tem a promessa de Deus sobre a própria vida. Ele tinha tudo junto com Abraão, tinha tudo, mas seria cômico o que eu falei, se não fosse trágico o que aconteceu daqui por diante com a vida de Ló. E eu quero te ministrar nessa noite, é claro que eu vou ser irônico com o que eu vou falar, e você entenda, a gente vai aprender com os erros de Ló, as atitudes de Ló, como nós não devemos fazer com a nossa própria vida. Tudo que foi relatado aqui da vida de Ló, é um grande ensinamento para nós não fazermos igual e fugirmos de tudo aquilo que ele fez. Então eu vou ensinar vocês hoje como acabar com tudo que você tem em pouco tempo. Primeiro, se você quer acabar com a própria vida, valorize mais as oportunidades do que as amizades. Valorize mais as portas, valorize mais o dinheiro, valorize mais as oportunidades que o mundo te dá, e deixe em segundo plano os seus amigos de verdade, pessoas que te amam, sua família, as coisas que o dinheiro não pode comprar. É fácil. Você quer começar a destruir a própria vida? Faça isso, porque Ló fez exatamente isso. No versículo 8, Abraão fala para Ló, Abrão e Abraão é a mesma pessoa, tá? Que Deus mudou o nome dele. Então quando eu falar Abrão ou Abraão, são a mesma pessoa. No versículo 8, Abraão fala para Ló que eles eram parentes chegados. Olha, nós somos tão chegados, meu sobrinho querido, que não é bom a gente ficar tendo problemas e contendas. Veja, Ló, na primeira oportunidade que ele teve de bater asas e voar, e caminhar sozinho, sem o seu tio, e ele viu que ele poderia ser um empresário sozinho, que ele poderia ser um negociante sozinho, e poderia ter a terra para ele, e sair debaixo da saia do seu próprio tio, ele não pensou 2 vezes, largou o tio que tanto o amava, que era parente chegado, e abraçou as oportunidades, e esqueceu das verdadeiras amizades. Perceba, pessoal, como nós às vezes trocamos o que realmente tem valor com aquilo que não tem valor. Assim, a gente destrói a nossa própria vida. Ele caminha para um lugar muito ruim. Nós vemos nesse texto que nós lemos em Gênesis 13, que ele tinha recursos, tinha um tio maravilhoso, ele era muito próspero. O tio dele falou, olha, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. E ele decidiu se separar do tio. E ele se separa realmente. E ele vai para um lugar chamado Sodoma e Gomorra, 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra. E daqui a pouco eu vou falar o que essa cidade fazia. E por que Deus
não gostava daquela cidade. Eu já vou mostrar isso para vocês. Ele, sem pensar em nada, abandona o seu tio. Tio que, como eu já falei, o amava. Tio que o protegia, porque no capítulo 14, que nós não vamos ler, houve uma guerra contra Sodoma. Sodoma foi quase destruída por alguns reis. Esses reis levaram Ló e toda a sua família cativos, como escravos. Abraão ficou sabendo disso, separou da sua casa 318 homens capazes, que foram à noite guerrear contra esses reis, e recuperaram Ló e toda a sua família. Irmãos, por que abandonar um homem, um tio, que é detentor da promessa de Deus, que o ama incondicionalmente, que o protege, que é um parente chegado? Por que abandonar uma pessoa dessa? Eu lembro quando eu era pequenininho lá em Barbacena, como diz o humorista, eu era jovem, lá para o ano de 94, 95 mais ou menos, eu tinha uma banda de rock. Meu pai me deu uma guitarra, uma Washburn azul, e eu comecei a tocar Legião Urbana, Guns N' Roses, Iron Maiden, era o que a gente tocava na época na banda. Então a gente montou uma banda, eu era o guitarrista, tinha um outro guitarrista que era vocalista, um baixista e um baterista, nós 4. A gente tocava em algumas festas, se divertia tocando em alguns lugares assim. A gente era muito novo, então a gente não tocava em bar assim à noite, igual eu toquei já à noite em muitos lugares. Quando eu fiz 18 anos, 19 anos, eu rodei o litoral tocando na noite. Mas nessa época eu era muito jovem, com 12, 13 anos, e tocava com uma galerinha. E essa banda era formada por pessoas da minha classe, lá da escola, que eu estudava lá na Vila Formosa, em São Paulo. E nós tínhamos um vocalista chamado Rafael. O Rafael, ele era muito dedicado. Ele era guitarrista e vocalista, muito dedicado. O baterista tinha um irmão. O irmão dele tocava guitarra e cantava também, e já era famosinho. Já tinha uma expressão no mercado musical. Já tinha algumas portas abertas em algumas casas de show para tocar da época. Houve uma proposta, ele mesmo veio fazer a proposta, e o baterista, que era irmão dele, falou assim, por que a gente não tira o Rafael e coloca esse outro, meu irmão, como vocalista? Nós, a princípio, ficamos meio tristes assim, não, por que vai tirar o Rafael? O Rafael está tão bem com a gente é tão amigo, a gente vivia, era um e carne, se falava o dia inteiro. O tempo todo sobre música, o que a gente vai tocar, o que não vai tocar, o que a gente vai falar, o que não vai falar nos shows. Coisa de jovem, adolescente. Mas, irmãos, nós, por um erro, nós decidimos abraçar as oportunidades e pensamos assim, se a gente colocar esse cara como vocalista, a nossa probabilidade de ser famoso é muito mais rápido, muito mais fácil. Olha. E nós, sem pensarmos muito, chamamos o Rafael, dissemos assim, Rafael, você não vai ser mais nosso vocalista, nem nosso guitarrista. Quem vai tocar com a gente agora é o fulano de tal, nem lembro o nome dele agora, fulano de tal, que vai tocar com a gente. Ele ficou triste, chorou tal. Nunca mais eu vi o Rafael na minha vida. Nunca mais eu vi o Rafael na minha vida. Resumindo o final da história, esse novo vocalista entrou na nossa banda, ficou 2 meses e saiu, o que acarretou no término da banda inteira. Como destruir uma banda? Não valorize as amizades. Valorize as oportunidades, as portas. Uma vez perguntaram para os Rolling Stones qual é o segredo para eles permanecerem 50 anos fazendo sucesso. 50! Eles disseram, nós somos amigos. Que aguentar os 4 juntos, todo dia, 50 anos, nós somos amigos. É a mesma banda, a mesma formação. É brincadeira, né? E nós que somos cristãos, às vezes valorizamos mais as portas que estão diante da gente, e a gente desvaloriza o que realmente tem importância, nossa família, a nossa casa, amigos de verdade, porque diz Provérbios 17, que há amigos mais chegados que o irmão. Provérbio 18, 24, há amigos mais chegados do que irmãos. E nós desvalorizamos isso. Eu perdi um amigo, Rafael. Se você estiver me ouvindo, Rafael, nunca mais te achei, cara. Quem sabe no YouTube eu te acho. Para te pedir perdão. Nem o baixista, nem o baterista, nós não nos vimos mais, acabou tudo.
É um exemplo musical, mas Ló fez isso com a própria vida. Segundo tópico, são só 94. Segundo tópico, como acabar com a própria vida. Ande pelo que os teus olhos veem, esqueça da promessa de Deus. Quer acabar com a própria vida? É fácil. Siga os teus olhos. Diz a palavra, no versículo 10 e 11, que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, toda bem regada, como um jardim do Senhor, como quem vai para Zoar. Zoar não é fazer zoeira, Zoar era uma cidade. Como quem vai para Zoar, ele viu e falou: ah, Abraão, quem mandou você deixar eu escolher? Olha aqui, toda verdinha, e ele caminhou. Tem um ditado que diz assim: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Tem um outro ditado que diz assim: quem vê cara, não vê coração. A Bíblia fala, 1 Samuel 16:7, o homem vê o exterior, Deus vê o coração. E há muitas pessoas destruindo a própria vida porque são guiados pelos próprios olhos carnais. E aqui nós vemos que Ló contrasta com Abraão. Enquanto Abraão anda pela fé, porque num capítulo anterior, Deus chama Abraão assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Você não sabe, você não está vendo, você vai andar pela fé. Por isso que Abraão é o pai da fé. Agora, Ló anda segundo os olhos da carne. A diferença de Ló e Abraão é que Ló anda pela carne com os olhos da carne, e Abraão anda com o Senhor guiado pelo Espírito Santo e anda pela fé. Há muitas pessoas destruindo a própria vida andando pelos olhos. Quantas pessoas destroem o seu futuro escolhendo o seu cônjuge, seu namorado, pela aparência, pela beleza. Passa 20 anos, a lei da gravidade vai mostrar que a aparência passa. Não é? Vai mostrar que o que fica de verdade é o amor. E aí, se não há amor, se é só por aparência, se é esse o motivo, vocês estão lascados. Se você tiver muita sorte, como eu tive, de achar uma mulher bonita e ainda amável, não é? Senão você pega a feia mesmo. Às vezes, você escolhe pela beleza e você vai ser muito infeliz por isso. Porque há muitos feinhos e feinhas que te fariam muito feliz. Não é? Se é que há uma pessoa feia, porque qual é o parâmetro que nós usamos para designar que uma pessoa é feia ou bonita, né? Sendo que somos a imagem e semelhança de Deus. Mas, ainda que não seja totalmente como você sonhou, né? Tipo um Brad Pitt, você queria uma Sharon Stone, tal. Pega essa mesmo que vai aparecer, estou brincando. Escolha pela fé. Escolha direcionado pelo Senhor. Veja que Ló não só se afastou da direção de Deus, andou pelos seus olhos, como se afastou da promessa. Abraão era o homem que tinha sobre a sua vida a promessa de Deus. Como que alguém se afasta daquele que é detentor da promessa? Abraão recebeu uma promessa assim: olha, Abraão, você vai ter filhos, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em você. Será que Ló não sabia, caminhando tanto com Abraão, será que Ló não sabia que Abraão tinha uma promessa sobre a vida dele, que quem estivesse nele seria abençoado e seria bendito? Assim acontece com aqueles que se separam da comunhão, se separam da promessa, se separam de estar debaixo da promessa de Deus. Foi a escolha de Ló. Quer destruir a própria vida? Saia debaixo da promessa. Quer destruir a própria vida? É óbvio que eu estou sendo irônico. Quer acabar com a própria vida? Saia debaixo da genealogia de Abraão, porque hoje somos filhos de Abraão. Saia debaixo
da comunhão da igreja, se afaste do Senhor, ande pelos teus olhos, não ore mais, não busque direção de Deus. E assim Ló começou a arruinar a própria vida, Não vamos ler o capítulo 14, como teve essa guerra que eu falei, só Abraão foi resgatá-lo, se não fosse Abraão, Ló não seria resgatado. Acontece, pessoal, que Deus se enfureceu com Sodoma e Gomorra. Ló já estava na porta da cidade, um lugar privilegiado segundo os historiadores, porque na porta da cidade era um lugar onde se fazia negócio, onde se fazia casamentos, onde se faziam coisas oficiais, era na porta da cidade. E Ló se estabeleceu ali. Um homem muito próspero, muito rico, fica nessa terra. Só que a perversão de Sodoma sobe até o Senhor, de tal forma que Deus fala: eu vou destruir essa cidade com uma saraivada de fogo e enxofre. Até hoje os arqueólogos estudam o lugar de Sodoma e Gomorra porque é coberto de fogo e enxofre. Fogo não, mas de cinzas e enxofre, cobrindo casas e cobrindo lugares que existiam naquela época. Deus falou: eu vou acabar com essa cidade, eu não aguento mais. É legal que no capítulo 18, Abraão pensa assim: meu Deus, meu sobrinho está lá. Aí ele diz assim: Senhor, o Senhor vai destruir aquela cidade? Deus fala: vou. Mas e se lá tiver 50 justos? Aí Deus fala: então eu não vou destruir a cidade por causa e pelo amor dos 50 justos. Aí Abraão fala assim: e se tiver 45? Aí Deus fala: também não destruirei a cidade se tiver ali 45 justos. Senhor, não fique bravo comigo. E se tiver lá 40? Aí Deus fala: não, Abraão, se lá tiver 40, eu não vou destruir. Deus, por favor, não se irrite comigo. E se lá tiver 30? Essa é a conversa de Abraão com Deus. Aí Deus fala: se tiver 30, eu não vou destruir. Deus, por favor, não fique bravo comigo. Se tiver 10? Aí Deus fala: por amor aos 10, eu não vou destruir. Quer dizer, Deus vai mostrando para Abraão que se tiver um justo lá, mostrando que não tinha nenhum, ele não destruiria aquela cidade. E Ló estava lá. E por amor a Abraão, diz a palavra, que Deus envia 2 anjos para Sodoma e Gomorra, para resgatar Ló de lá. Esses anjos, na palavra de Deus, aparecem em forma humana. Em alguns momentos na palavra de Deus, anjos aparecem em formas angelicais. Em alguns momentos aparecem em forma humana. E nesse momento eles apareceram em forma humana. E esses 2 anjos aqui vão até Sodoma para resgatar Ló dali, porque Deus estava com urgência de destruir aquela cidade. Então vamos ler agora Gênesis 19. Vire a folha aí e vamos ler Gênesis 19. Versículo 1. Gênesis 19, versículo 1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló, preste atenção, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Veja a perversão daquela cidade, que era praticamente toda homossexual, bissexual e violenta e prostituta. Veja, versículo 6, saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si
e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Deixa eu explicar esse texto para você e mostrar o terceiro tópico de destruir a própria vida. Terceiro tópico, para destruir a própria vida: cuide melhor dos de fora do que dos da sua própria casa. Assim você destrói rapidinho a sua família. Ló tinha uma obrigação. Nas cidades antigas, o hospedeiro era obrigado a cuidar e zelar pelo hóspede. Tanto que ele falou: entre, lava os pés, dê um banquete. Falou: eu acordo vocês de madrugada, vocês saem para a sua viagem, mas fiquem aqui na minha casa, não fiquem na praça, porque Ló sabia que a cidade não era fácil. Ló tinha a obrigação de proteger. Quando a casa foi cercada, ele disse assim: não faça isso, por favor, porque estão debaixo do meu teto. E no meu teto eu sou responsável por eles, eu respondo por eles. E eu não posso deixar que isso aconteça. Então, a primeira parte, Ló fez uma atitude correta. Tem que ser educado, tem que cuidar e zelar pelos de fora, pelos visitantes, pelas pessoas que, como cristão, nós temos obrigação de cuidar e ser educado com pessoas de fora. Agora, a segunda atitude de Ló é deplorável. O que ele faz? Ele diz assim: olha, já para apaziguar vocês, eu vou pegar minhas 2 filhas, que são virgens, tratai-as como vos parecer. Mas não faça isso com esses que estão visitando aqui a minha casa. Gente, quando a gente trata melhor os de fora do que os de dentro da nossa própria casa, a gente tem negado a fé, diz a Bíblia. Às vezes a gente, na igreja, trata muito bem o irmão, trata muito bem o vizinho. E dentro de casa, tratamos muito mal nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos. Quantos filhos têm reclamado, dizendo assim: meus pais tratam melhor a filha do vizinho do que eu que sou filha, ou filho? Quantas vezes você na igreja trata muito melhor o seu bispo do que seu próprio pai e sua própria mãe? Como você trata as irmãs da igreja é da mesma forma que você trata a sua esposa e assim vice-versa? Como você trata as pessoas que estão dentro da sua casa? Eu dava aula de capoeira na minha casa, há muitos anos atrás, e meu irmão era um dos meus alunos. E todos os alunos tinham que fazer um movimento, e eu obrigava eles a fazer um movimento, mas quando chegava a vez do meu irmão, eu exigia muito mais dele, muito mais. Eu dizia: você tem que fazer. E eu falava, porque eu tinha liberdade de falar com meu irmão, eu exigia muito mais dele do que dos outros. Um dia, a aula era na minha própria casa, um dia meu irmão entrou correndo dentro de casa e sai minha mãe de dentro. Eu falei: meu pai, agora esquentou. Ela sai e diz assim para mim: Tardes, vem cá, preciso falar com você. Muito legal essa aula aí, você trata muito bem seus alunos, mas por que você trata o seu irmão diferente da maneira que você trata os seus outros alunos? Naquela hora eu enxerguei, e ele olhando, ele chorava. Eu disse: me perdoa, Taylor, eu não vou te tratar mais assim. Daquele dia em diante eu tratei ele igual todos os outros alunos, com a mesma educação que eu tratava os outros alunos, eu tratava meu irmão, que eu tinha liberdade. Diz o pastor Cláudio Duarte, que a esposa dele ligou para ele e disse assim para ele: eu acabei aqui no salão de cabeleireiro, pode vir buscar. E ele foi buscar a esposa. Quando parou, buzinou, ela demora para sair, demora, e para na porta, e começa a conversar, coisas que mulher não faz, né? E começa a conversar na porta, e ele lá no carro, lugar proibido, querendo sair, e a mulher lá na porta, tal, ele já pensando a bronca que ele ia dar nela a hora que ela entrasse no carro. Ele já pensou, ele vai falar: nunca mais venho te buscar, e pensou tudo que ele ia xingar já a esposa dele. Deus falou para ele assim: se fosse uma outra irmã da igreja, como que você trataria essa pessoa?
quando ela entrasse no teu carro? Se fosse, você veio buscar uma amiga, você veio buscar uma vizinha, o que você ia falar para essa vizinha? Então trate a sua esposa da mesma maneira, ou até melhor, de como você trataria essa sua vizinha. Ele conta que quando ela entrou no carro, ele pensou assim: não conheço essa mulher. Não sei quem é. Que a vontade era de falar, mas eu não posso tratar melhor os de fora do que os da minha própria casa. Porque 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, o texto bíblico fala assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Se você trata melhor os seus vizinhos, amigos, parentes e irmãos da igreja do que os da sua própria família, você está no caminho certo para destruir a própria vida. Quarto, quer destruir a sua vida familiar, a sua vida financeira, a sua vida conjugal? Perca a autoridade por causa do seu mau testemunho. Lendo ontem alguns historiadores falando sobre Ló, percebe-se que Ló ficou tão familiarizado com Sodoma e Gomorra, que ele estava já vivendo as mesmas práticas que estavam ali naquela terra. Diz a palavra, no versículo 14, está em Gênesis 19 aí, veja o versículo 14. Deus falou assim para Ló: Ló, sai correndo, cara, vaza daí, porque vai chover fogo e enxofre, some daí. Ló tinha acabado de receber a notícia dos anjos, viu que os anjos iam ser abusados. Só para completar a história, que eu pulei uma parte, né? Nem as filhas de Ló foram abusadas, nem Ló foi abusado, nada aconteceu porque os anjos cegaram as pessoas que estavam cercando a casa. Com poder sobrenatural, os anjos cegaram ali aquele povo que não conseguiram achar a porta para poder pegar tanto os anjos quanto Ló, quanto as filhas. Uma proteção divina ali. Então, os anjos falaram assim: Ló, apressa aí, vamos embora daqui. Aí ele pensa: eu preciso tirar mais algumas pessoas daqui. Ele vai falar com os genros dele. Pasmem, as filhas que eram virgens estavam prometidas a outras pessoas de Sodoma e Gomorra. Ele iria entregar as filhas para quem fazer o que quiser, né? Olha o versículo 14. Olha o versículo 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Gracejar é tirar sarro, é brincar, é zoar, não está falando sério. Ele perdeu tanta autoridade, que quando ele foi falar com o genro, ele falou: se você vai falar isso para mim, está brincando, cara. É fácil. Quer destruir a própria vida? É só você dar um mau testemunho, um péssimo testemunho, que a hora que você for corrigir alguém, alertar alguém, dizer alguma palavra, ninguém vai te ouvir, achando que você está brincando. Você quer destruir a criação dos seus filhos? Perca a autoridade. Faça um monte de coisa errada e depois vai corrigi-los. Dizer assim: não faça como eu faço, hein? E quando você for corrigir os seus filhos, eles vão achar que você está brincando. Acho que você está gracejando com a gente, não é? E não vão dar ouvidos. Tanto que não deram, ficaram lá e morreram lá. Quer acabar com a própria vida? Se envolva com os pecados dessa terra. Dê mau testemunho. Como diz aquele louvor: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Deixe isso para lá, vem para cá, o que tem. Deixa tudo o que é lícito e puro e verdadeiro, e vai fazer o que é errado. A hora que você quiser ensinar o caminho que seu filho deve andar, ele vai dizer assim: você está me falando isso? Com essa má conduta? Quinto, já estou acabando. Quinto lugar para acabar com a própria vida: discuta com Deus. Troque assim uma ideia: Deus, discuta, eu não concordo com você. Sabe o que aconteceu?
Ló demorou tanto para sair de lá, que os anjos viram que o fogo estava chegando. Os anjos pegaram na mão de Ló, falaram assim: Ló, sai daqui, cara, vai embora, corre, não dá mais tempo. E falaram assim para ele: vai para as montanhas, vai, sobe, vai para as montanhas. Veja o que Ló responde. Versículo 17, Gênesis 19, versículo 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Tá de brincadeira, né? Foge, Ló, corre, vai cair fogo. Assim não. Ai, cara, a hora que eu li isso aqui ontem eu ria. Assim não, Senhor meu. Vai, discuta com Deus, discuta. A gente fica perplexo com a estupidez e a lentidão de Ló. Ainda pensando no conforto físico de ir para uma cidadezinha do lado, em vez de subir para o monte, como Deus falou. Ele nunca parou para considerar que Deus sabia o que era melhor para ele. Eu fiz uma frase e coloquei ontem no teu lugar. Qualquer lugar que o Senhor me mande ir, será infinitamente melhor do que qualquer outro lugar que eu possa escolher. Qualquer lugar que o Senhor me mande ir, será infinitamente melhor do que qualquer lugar que eu possa escolher. Não discuta com Deus. Não, Deus, assim não, eu quero que seja assim. Enquanto Jonas discutia com Deus, ele era engolido por um peixe. Enquanto Naamã, o general leproso, discutia com Deus em qual rio ele iria se banhar, ele continuava doente e leproso. Enquanto Ló discutia com Deus, estava vindo fogo e enxofre do céu. Até quando você vai discutir com Deus? Até a sua vida ser totalmente destruída? Não discuta com Deus. Ele que sabe que pensamentos que Ele tem a teu respeito. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, não a tua. Sexto lugar. Mostre para sua família que a luxúria vale muito mais do que a salvação gratuita de Deus. Veja, Ló estava numa posição tão boa na entrada da cidade. E quem tem uma posição muito boa, largar tudo é difícil, irmão. A ordem que Ló e sua família receberam é: não olhe para trás. Não olhe para trás. No versículo 26, Gênesis 19, você está? No 26, diz assim a Bíblia: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Olhar para trás tem dois simbolismos. Primeiro, ter saudade das coisas lá de trás, do luxo. Deus está oferecendo uma coisa gratuita aqui, uma salvação gratuita, mas parece que o que Deus está me oferecendo, essa salvação, esse livramento, não é melhor do que o que eu tinha lá atrás. Parece que eu não estou afim, eu quero olhar para trás, porque olhar para frente, para aquilo que Deus tem para mim, não me chama mais atenção do que olhar para trás e ver o que eu deixei lá atrás. Há pessoas que têm saudade do mundo. Há pessoas que não têm prazer em olhar para o futuro que Deus tem, mas têm saudade das coisas lá de trás. Diz a Bíblia que o povo que estava no Egito, no deserto, ao invés de olhar para frente, ao invés de olhar para a terra prometida, do fruto que tinha lá, olhavam para trás e desejavam voltar para o Egito, porque diziam assim: lá tem pepino, alho, cebola, e nós aqui só temos esse maná que cai todo dia aqui na minha terra.
esse suprimento que cai todo dia, mesma coisa. Era melhor eu ter voltado, porque lá nós éramos livres e comíamos de graça. Que comia de graça? Era escravo. Trabalhava para morar no Egito, era escravo do Egito. E nós, quando eu era do mundo, eu tinha dinheiro para pinga, agora eu não tenho. Quando eu fazia falcatruas, eu tinha dinheiro do meu cigarro. Agora eu quero andar certinho na linha e estou endividado. Olhe para trás. Deseja voltar para trás. Para as coisas erradas que você fazia. Não aceite não a salvação de Deus. Olhar para trás, literalmente no hebraico, significa demorou-se. A mulher de Ló demorou demais. Irmãos, como nós demoramos para ouvir a voz de Deus? Quantas vezes demoramos para ouvir a voz dele e atendê-la? Sai daí, sai daí. Como a gente demora para ouvir a voz de Deus? Deus oferece então uma graça salvadora. Eu vou te livrar daí. Não, assim não. Olhe para trás, desejando ficar lá. Era ter tanta coisa boa lá em Sodoma e Gomorra. E por fim, para encerrar a palavra de hoje, quer destruir a própria vida? Não ensine os seus filhos o caminho que ele deve andar. Ló tinha quantos filhos? 2 filhas. Leia o versículo 30 junto comigo. Gênesis 19, 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também essa noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. E é o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. Nasceu ali 2 nações, os moabitas e os amonitas, da descendência e do incesto de Ló com as suas próprias filhas. É visto claramente aqui, irmãos, que as filhas de Ló não foram criadas com princípios morais. Vivendo numa terra homossexual, vivendo numa terra prostituta, vivendo numa terra deplorável e totalmente depravada, aquelas filhas aprenderam isso. Não, vamos fazer o seguinte, vamos nos deitar com o nosso próprio pai, para continuar a descendência dele. E fizeram isso, e engravidaram. E nasceram 2 nações aqui, poderosíssimas. Ló foi facilmente embriagado pelas suas filhas. Essas filhas não foram para os pequeninos da igreja. Essas filhas não foram educadas com princípios cristãos. Quer destruir a própria vida para acabar de vez. Agora acabou de vez, agora o meu filho é filho da minha filha. Agora acabou tudo. Agora eu tenho 2 filhas que têm 2 filhos meus. Já perdi esposa que morreu com taça de sal. Eu já perdi gado e tudo que tinha lá porque morreu lá em Sodoma e Gomorra. Eu perdi tudo e agora eu estou perdendo. Perdi a minha família, acabou com tudo. Em poucos capítulos, Ló acabou com tudo. Quer acabar com a própria vida? Não ensine o caminho que o seu filho deve andar. Aliás, deixa ele escolher o Deus que ele quer. Deixa ele fazer o que ele quer da vida dele. Se ele não quiser vir para a igreja, diz assim, deixa, cada um escolhe, porque cada cabeça é a sua sentença. Faça isso, permita que o seu filho se desvie.
vá para outra religião. Ou então, faça como o Josué fez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui nessa casa, nós servimos a Deus. Permita que seu filho fale palavrão na sua frente, na mesa do jantar. Lá na tua casa não tem princípio nenhum. Permita que ele fume. Aliás, financie. Dê o dinheiro para ele. Ah, bispo, se eu não der, ele vai ficar doido. Compre tênis de marca, roupas de marca, enquanto ele faz tudo de errado na vida, anda com más companhias, chega a hora que quiser, e assim você vai ter uma bela família. Eu estou muito feliz esses dias com a Thalita. Sexta-feira ela saiu da escola dela e ganhou um tapete de oração. A escola que ela estuda tem princípios cristãos, e ela ganhou um tapete de oração para orar com os pais. E já por umas 3, 4 vezes ela já chamou a pastora para orar e a gente para orar no tapete. Vem orar comigo. E a gente tem que ir no tapete dela, no tapete de oração, ajoelhar no tapete de oração e orar com ela. Ela fala assim, eu oro e vocês repetem. A gente, tá bom. E ela ora por nós, pela avó que está doente. Ela ora por alguns amiguinhos dos pequeninos, estou falando da Thalita, a Thalita agora é de 4. Por alguns amiguinhos dos pequeninos. E até alguns pedidos meio estranhos. Como, por exemplo, Senhor, eu quero ter 1000 cachorros. Foi o pedido dela hoje, não foi? Na hora do almoço, a Débora falou assim, porque é briga para ver quem quer orar. A Débora falou, eu vou orar. A Thalita, não, eu vou orar. Aí eu falei, Débora, deixa ela. Se não deixar a Thalita, ela faz escândalo. E para orar, tudo bem, né? A Thalita, vocês vão repetir, a gente, tá bom. Aí ela, papai do céu, a gente, papai do céu. Aí uma hora ela falou assim, Senhor, nos dá um cachorro. Aí a gente nos dá um cachorro. Aí ela falou, 1000. Aí a Vanessa, 1000 o quê? 1000 cachorros? É a oração dela. Hã? Abençoa a Siri. Ela confunde a Siri do iPhone com a Síria, que está em guerra. E ela está orando pela Síria, dizendo Siri, e ela está orando pela Síria. A minha filha de 4 anos. Ah, que orgulho, que orgulho. Eu pretendo ensinar o caminho que minha filha deve andar. Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança o caminho que ele deve andar, e quando grande não vai se desviar dele. Amém, irmãos? Essa palavra ela foi para alertar 3 tipos de pessoas. Primeiro, irmão, talvez você está aqui, na primeira fase de Ló, sua vida está muito boa, gado, rebanho, família, bênçãos, trabalho, amigos chegados. Então a palavra vem para nos alertar, para não destruirmos a nossa própria vida. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Essa palavra então vem falar para você, olha, veja, glorifique a Deus e agradeça a Deus pela família e por tudo que você tem. Essa palavra vem também para atingir outro tipo de pessoas. Talvez você está fazendo algumas coisas que eu falei aqui nesses tópicos. Tratando melhores de fora, discutindo com Deus, não ensinando sua casa o caminho que ela deve andar. Você está perdendo autoridade com a sua própria família. Talvez você está assim, se afastando da promessa, valorizando mais as oportunidades do que as amizades verdadeiras. E aí Deus te alertou. E você está percebendo que você está em queda livre, você está caindo, você está perecendo. E Deus está te alertando para você se corrigir hoje. E talvez você já está no último estado de Ló. Esse último estado é aquele estado que você já olha e diz assim, perdi tudo. Estava tão bom quando eu estava com meu tio, debaixo da promessa. Mas eu perdi a promessa, eu perdi minha família, eu perdi meu emprego, eu perdi tudo que eu tinha. Talvez você entrou aqui, talvez até porque você perdeu tudo, você veio buscar a igreja. Talvez você perdeu o seu casamento, tem coisas irreversíveis. Talvez você cometeu um pecado que você não consegue repará-lo agora.
Talvez já passou tanto tempo que parece realmente que agora acabou tudo. Acabou tudo. Eu estou no último estado da vida de Ló. Então eu tenho uma notícia para você. O nosso Deus é o Deus do impossível. Especialista em transformação de pessoas. Quem diria que Jó, e agora eu falo Jó mesmo, quem diria que Jó teria a vida restaurada do estado que ele estava? Mas Deus deu para ele o dobro de tudo que ele tinha. Restituiu toda a vida dele, muito mais do que ele poderia ter sozinho. Lázaro morreu, caso irreversível. Jesus disse para Maria e para Marta: não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Seu irmão há de ressurgir. Ela disse: eu sei que na ressurreição ele vai ressuscitar. Ele disse: não, Jesus falando: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é especialista em transformação de pessoas. Nós estamos aqui hoje celebrando a ceia em memória daquele que é capaz de transformar Ló em Abraão. É capaz de olhar para a sua vida e dizer assim: não, comigo você é nova criatura. E as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Há momentos que a gente acha que não vai acontecer nada. Será que você vai ter restauração? Será que você vai ter livramento? Tem um louvor antigo que eu cantava muito. Ele faz perguntas para Deus, falando sobre o vale de ossos secos. O louvor era assim: poderá um cego enxergar e o surdo ouvir? Haverá esperança para o aflito. Quem restituirá em dobro ao que tudo perdeu e viu seus bens se consumindo? Poderá o que teve a família destruída assentar-se à mesa e novamente ser feliz? Tu sabes, Senhor, só tu tens este poder para muito, muito mais realizar. Andarei pela fé, neste vale vou profetizar, e tudo que está morto eu verei ressuscitar. Aleluia. E tudo que está morto, eu creio que pode ressuscitar. Ezequiel, o que você vê? Eu vejo um vale de ossos secos. Então profetiza, porque com o meu poder, esse vale de ossos secos vai se transformar num exército poderoso em minhas mãos. Deus é Deus do impossível, e Ele é capaz de transformar a sua vida, de tudo aquilo que você perdeu. É capaz de transformar a sua família, é capaz de transformar o seu casamento, é capaz de mudar a tua sorte financeira. Ele é Deus e Ele pode fazer o que Ele quiser. Vamos ficar em pé. Aleluia. Feche os teus olhos, por favor. Vamos orar ao Senhor agora. Aleluia. Não, Pai, nós não queremos destruir nossa própria vida. Nós vimos como Jó fez. Nós vimos como Ló fez. Nós vimos, Pai. E nós queremos aprender agora. Queremos aprender com estes erros o que não fazer da nossa própria vida. Vamos orar ao Senhor, se nos livre de valorizar mais as oportunidades do que as amizades verdadeiras.
Meu irmão, há pessoas que te amam tanto. Não troque essas pessoas por coisas. Não troque pessoas que te amam por coisas. Em nome de Jesus, ande pela fé. Ande pela fé. O Senhor vai te mostrar coisas que você está andando com os seus próprios olhos. E hoje você vai começar a orar mais, esperar Deus falar, porque Ele fala, Ele responde, Ele fala através de sinais. Deus não é mudo, Deus escuta o clamor. Você vai andar pela fé e não pelos teus olhos. Você vai cuidar melhor da sua própria casa, porque você tem dia para trabalhar, dia para ir para a igreja, e tem que ter dia para cuidar da própria família também. O Senhor vai te ensinar a cuidar da sua casa se você não sabe. Talvez você está perdendo a autoridade com seus filhos. Talvez você não teve ou nunca autoridade com eles. Talvez você não ensinou os caminhos que eles devem andar. O Senhor vai te dar graça. O Senhor vai te dar graça. Vamos orar primeiro pelas pessoas que estão bem. Vamos orar pelas pessoas que estão bem. Comece a orar agora. Senhor, obrigado, porque eu tenho uma vida tão maravilhosa. Eu sou grato a Ti. Perdoa-me as vezes que eu murmurei. Obrigado porque eu tenho tudo o que eu preciso. Aliás, eu tenho o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu já tenho tudo necessário para a minha vida. O Senhor já é necessário para a minha vida. O Senhor já é necessário para a minha vida e já é importante, suficiente para a minha vida, Senhor. Deus, obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Você que está cometendo alguns erros como Ló cometeu, comece a orar agora e pedir do Senhor que Ele te dê sabedoria. Em nome de Jesus, Pai. Nessa noite nos dá sabedoria. Comece a orar, igreja. Comece a orar. Ore mesmo. Fala, Senhor, não permita que eu caia. Me ajuda a consertar a minha família, as minhas finanças. Eu cometi alguns erros na minha vida. Me ajuda. Me ajuda, Senhor, a valorizar aquilo que o Senhor valoriza. A enxergar com os teus olhos e não com os meus olhos da carne. Direciona, Senhor, a minha vida e me livra do mal. Livra-me do mal, Senhor. Livra-me de cair. No nome santo de Jesus Cristo, livra-nos. E se porventura a sua vida já está destruída em algum momento, em alguma área, vamos clamar a Deus agora sobre esse vale de ossos secos. Senhor, Tu és o Deus do impossível. O Senhor é onipotente, é todo poderoso, pode qualquer coisa. Eu clamo pelos Teus filhos nesta noite. Há pessoas que entraram aqui com a vida destruída. O Senhor pode restaurá-las. O Senhor pode restaurá-las. Por isso, Pai, vem. Restaura, Senhor. Restaura aquilo que foi destruído. Tu sabes. Só Tu tens este poder. E nós cremos, Pai, que tudo que está morto, o Senhor é a ressurreição e a vida, e tem poder de ressuscitar. Em nome de Jesus, levante as suas mãos para nós profetizarmos agora, e diga assim comigo: Senhor, eu creio que Tu és poderoso para muito e muito mais realizar. Eu andarei pela fé, e neste vale eu vou profetizar, e tudo que está morto eu verei ressuscitar. Estou percebendo você sem fé para declarar. Agora diga de novo comigo assim: tudo que está morto eu verei ressuscitar, em nome de Jesus. Então ore ao Senhor e clame por ressurreição agora. Clame e diga: Pai, ressuscita o que está morto. Eu creio pela fé que eu verei restauração, restituição de tudo que foi perdido, de tudo que está acabado.
eu creio que o Senhor é o mesmo Deus. Ressuscita, Senhor, ressuscita, em nome de Jesus.